Oi pessoal, aqui é o Érico e agora eu vou entregar um bônus, que são 10 ideias de negócio que eu começaria do zero se eu pudesse me clonar. E eu acho que essa é a hora perfeita para entregar esse bônus. Por quê? Porque é o seguinte, se eu chegar para uma pessoa que nunca viu um machado e falar assim, velho, corta essa árvore, ela vai chegar, cara, não dá para cortar essa árvore. É difícil de cortar essa árvore. A pessoa não tem técnica, não tem machado, não tem as ferramentas certas, não tem o conhecimento certo. Tá? E agora vocês estão num espaço onde vocês têm ali um monte de conhecimento disponível para vocês. Quer dizer que é o seguinte, nesse exato momento vocês devem estar num espaço onde, cara, eu não consigo só cortar a árvore, eu já estou pensando em que tipo de cadeira, mesa eu vou fazer. Quem me deu essa analogia foi o próprio Romualdo Cronenberg da Academia Social. O cara é fera, foi por muito tempo, até hoje enquanto eu gravo esse vídeo, é meu top afiliado, ninguém nunca bateu ele como afiliado, e não só como afiliado, como ele criou produtos também. Ele é responsável pelo produto da Academia Social, da Verônica Cronenberg, ele e a Verônica são responsáveis por aqueles produtos, ele trabalha mais underground, a Verônica mais na filmagem do produto, mas enfim. E ele que me falou essa analogia, cara, antes de conhecer a fórmula, eu só tinha uma certa visão do que era possível. Agora que eu conheço a fórmula, muito mais coisas são possíveis. E isso vai acontecer com vocês, tá? E agora é o seguinte, antes de eu falar 10 ideias, e vocês vão ver que eu não vou só dar 10 ideias, vou dar 14 ideias, e vou dar a máquina, ou o próprio o jeito de pensar. Eu vou tentar passar nesse vídeo não só ideias para você, tá? Eu vou tentar passar o jeito de pensar que faz com que eu veja que uma ideia é boa ou não para mim, tá? E uma ideia que seja boa ou não para mim não necessariamente é boa ou não para você, mas se você entender como é que se seleciona boas ideias, você vai conseguir selecionar suas boas ideias para você. Você vai conseguir regular o seu radar. Eu acredito que a cabeça de cada pessoa tem um radar, tá? E se você regular ele direitinho, você vai começar a pegar muito mais ideias do que você vai conseguir implementar. E acredite, a maioria das pessoas que fazem isso bem não conseguem implementar um terço, um quinto das ideias que eles têm dos projetos. Acontece isso comigo. E você vai chegar numa hora que você vai ter que ser bom selecionador de ideias, porque enfim, você vai ter só todo mundo tem só todo mundo só tem 24 horas no dia, né? Não importa quem seja. Então vamos lá, é importante, tá? Vamos lá. Eu vou dar ideias aqui de infoprodutos. Eu adoro infoprodutos, tá? Então isso aqui sou eu. Por quê? Eu já falei muito sobre isso para você, mas infoproduto dá muita margem, causa muito impacto, tá? Você tem menos empregados na sua empresa, não que eu não goste de ter empregados, eu adoro meus empregados, tá? Mas eu prefiro ter 10 do que 100, tá? Por quê? Porque eu gosto de estar ali com eles, de estar desenvolvendo eles ali. E é uma preferência minha. Então, o infoproduto você consegue uma escala de grande, faturamento de milhões, no caso. É possível, tá? Sem ter muitos empregados, tá? A gente faturava 7, 8, não, desculpa, 7 dígitos no ProLeilões sem ter um empregado, só eu e o Hugo, para vocês terem uma ideia. E depois, claro, é muito importante criar um time. Porque, enfim, tem algumas coisas que você gosta mais de fazer, outras não, tá? Então é sempre bom criar um time para você fazer o seu negócio melhor, ter uma pessoa de suporte, né, no caso como a gente tem, enfim. Mas é isso. Liberdade, cara. Eu gosto de infoproduto porque me dá liberdade. Não, e nem todo mundo quer fazer o que eu estou fazendo agora. Por exemplo, agora nesse exato momento eu estou falando de Barcelona. A gente está passando 2 meses aqui. Eu sempre sonhei em viajar o mundo. Hoje eu estou viajando o mundo com a minha esposa e filho. E no momento estou trabalhando, né? Engraçado. E é uma coisa que eu adoro fazer, inclusive, tá? Eu amo trabalhar, eu amo fazer isso que eu tô fazendo, você não tem uma ideia disso, tá? Mas eu gosto e me dá liberdade. Quer dizer que você precisa viajar o mundo também? Não, não precisa. Você pode continuar na sua cidade, seja ela qual for. O mais legal é que você vai poder escolher a sua cidade. E infoproduto tem essa capacidade. Ninguém da minha empresa, eu dou essa mesma liberdade para as pessoas da minha empresa também, tá? Eu dou a liberdade de elas trabalharem em casa, se assim elas quiserem, tá? Então, assim, as pessoas estão espalhadas no Brasil inteiro. E o mais legal disso é que eu posso buscar talentos independente de onde eu moro. Isso é muito legal para mim, tá? Então, assim, eu sou fã de infoproduto, as minhas ideias são infoprodutos. O título desse bônus é as 10 ideias que eu faria se eu pudesse me clonar, né? Não necessariamente é para você, mas é isso aí, tá? Outra coisa que a gente vai ter que lidar aqui é a importância do PhD, tá? O que é PhD? Não tem nada a ver com doutorado, nada disso. PhD são o que eu chamo de paixão, habilidade e dinheiro, tá? Então, uma ideia ideal seja uma ideia que tem um mix legal dessas coisas, tá? Então vamos lá. É muito melhor trabalhar numa coisa que você tem paixão, tá?
E por exemplo, você está trabalhando nisso que você tem muita paixão, você tem muita habilidade, é um nicho extremamente lucrativo, ótimo, tá, cara? Ótimo para você. Você encontrou o santo graal para você nisso, tá? Então vamos supor, o André Tá. O André Tá é apaixonado por saúde, apaixonado. Eu conheço ele pessoalmente, já entrevistei ele apaixonado. Ele sabe muito de como ser saudável. E o nicho de saúde é um dos nichos mais lucrativos que existe. Ele é muito mais lucrativo, por exemplo, no nicho que eu estou atuando agora. Muito mais. Como é que eu sei disso? Porque eu sei de pessoas que atuam nesse nicho, os números deles são hiper maiores, tá? E é um nicho que tem mais tração, naturalmente, tá? As pessoas estão constantemente vivendo uma crise com saúde. Todo mundo precisa de saúde. Nem todo mundo precisa de marketing digital, por exemplo. Todo mundo precisa de saúde, tá? Se o cara não tiver saúde, ele, sei lá, ele morre. Ou ele, enfim, fica doente, ou alguma coisa do tipo, então perde a autoestima. Então, falando, esse nicho de saúde dá muito dinheiro, não importa quanta concorrência, a maioria da concorrência que tem não tem noção de como fazer a coisa, tá? Mas nem todo mundo, e essa é uma sacadinha, nem todo mundo é apaixonado por um nicho que dá dinheiro, tá? Então, vou te dar um exemplo, tá? O Kim, baristakim.es, né? O Kim, ele é apaixonado por café. Você não tem noção de como ele é apaixonado por café. E o nicho de café não necessariamente é um nicho que é lucrativo, tá? Ensinar as pessoas a tomarem café não necessariamente é um nicho lucrativo, mas ele tem tanta habilidade e tem tanta paixão. A sala dele tem umas 3 ou 4 máquinas de expresso, uns 5 ou 7 jeitos de fazer café de filtro. Ele converteu a sala dele em laboratório de café, pra você ter uma ideia. Então ele é apaixonado de um jeito que eu nunca vi alguém ser apaixonado. Ele tem uma habilidade, faz 8 anos que ele só faz isso, treinar barista. Então ele tem uma habilidade. Logo, o nicho dele não dá muito dinheiro, mas como o P e o H dele é muito intensivamente fora da média bom, ele é hoje o barista mais bem. Barista é o cara que, enfim, prepara café, mas ele hoje é o barista mais bem pago da Espanha, ponto, quiçá da América Latina também, tá? Então um curso com ele acabou de fazer um lançamento espartano para a lista dele, ele tá no final de semana com ele a 10 mil euros, para você ter uma ideia, tá? Então, sério, 10 mil euros pagos à vista. Então, pra você ter uma ideia do calibre do cara, mas ele fez com que a paixão e a habilidade e usou a fórmula de lançamento para fazer isso tudo, tá? Então é o seguinte, se você tem uma paixão média, não tem habilidade e dinheiro, dinheiro e paixão são as duas únicas coisas que não dá para mudar muito, tá? Se você não gosta de uma coisa, não adianta, cara. Que nem namorada, tá? Você arruma uma namorada, você não gosta dela, não adianta. Às vezes não adianta você querer ficar fazendo X, Y, Z, que você não gosta, não gosta, não tem jeito, tá? Então paixão não tem muito como mudar, não, tá? Ou você gosta ou você não gosta. Tem gente que aprende a gostar e esse não é meu área de expertise, tá? Deixa eu só beber uma água aqui pra minha garganta ficar melhor. Mas é isso aí, tá? Então, paixão não tem como mudar. Dinheiro no mercado é complicado mudar. Dá para criar mercado. Eu já criei mercados. Eu não aconselho você andar nisso. Se você usar, quando você ficar bom de fórmula de lançamento, você pode chegar e criar um mercado que não existia, tá? O mercado para nós não existia. Eu fui lá e criei, tá? Mas em marketing digital, de uma certa forma, eu criei um novo mercado, né? Um mercado de produtos de excelência, de alto valor. Mas o fato é o seguinte, eu não aconselharia você começar criando mercado. Então paixão e dinheiro são algumas das coisas, vou até frisar aqui, que é difícil de você criar, tá? Mas é o seguinte, habilidade não necessariamente você precisa ter. E essa é uma grande sacada, tá? Habilidade naquele nicho, por exemplo, se eu gostar de saúde, o nicho de saúde for ter uma atração, é possível de eu criar um produto sem saber nada de saúde. Como eu faço isso? É simplesmente encontrando um expert naquilo e lançando o produto dele, tá? Então, muita gente fez isso, muita gente faz isso. O Vitor Damasio é craque em fazer isso, tá? É o próprio John Cassio. Ele não toca guitarra tão bem quanto o John Cassio, que é o cara que faz o Modos Gregos, mas ele, enfim, fez uma parceria com o cara e tá tocando ali. Outro cara que é incrivelmente bom em fazer isso é o Matheus Beirão, do Mind Bank. O Matheus Beirão, a gente vai falar um pouco desse estilo de negócio. O Matheus Beirão, ele só pega talentos e lança, cara. Então ele usa tudo que a gente aprende aqui e lança. Então o site dele é mindbank.com, então é para aquele tipo de pessoa que já tem uma puta habilidade e simplesmente quer uma pessoa que faça todo o trabalho de marketing para ela. Então o Matheus Beirão é essa pessoa, não cobra barato,
mas vale a pena, tá? Então ele não pega muitas pessoas, não assina com muitas pessoas, ele opera mais ou menos como uma gravadora, né? Então ele vê talentos e opera. Então assim, a habilidade não necessariamente você precisa ter alguém que tenha, mas não necessariamente você precisa ter, mas se você tiver, mais fácil, tá? Então tá jóia. Então a gente falou, é importante que você lidar com o seu PhD. Então algumas das ideias que eu vou falar aqui para você vão dar dinheiro, tá? Mas não necessariamente vão ser boas para você se você não tem paixão por elas. Ou você não conhece ninguém que possa tocar lá pra frente, não possa criar o conteúdo, criar os produtos. Ou você não é essa pessoa, tá? Ou você tem, sei lá. O fato é que você tem que lidar com isso, tá? Mas um conceito é muito importante, eu vou falar com você, é um conceito de verticais, tá? Então, se você entender esse conceito de verticais, a sua probabilidade de sucesso, na minha opinião, vai aumentar demais. Então, o que é? Você tem que tentar atuar, seja onde seja, em verticais. Em conceito em inglês, verticals ou verticais são nichos. Eu vou tentar falar de um jeito mais, um palavreado que é mais comum aqui. Então, você tem nichos de mercado, vamos supor, saúde, tá? E você tem subnichos de mercado. Vamos lá, emagrecimento, anti-envelhecimento, nutrição saudável, exercício, ficar zen, esses são subnichos, tá? Então todos os subnichos desse negócio de saúde estão na vertical de saúde. Então vertical é um nicho, tá? Então se você construir uma lista naquela vertical, você pode vender vários produtos de outros subnichos daquela mesma vertical. É difícil, por exemplo, você tentar vender não é que não é difícil, mas é menos. Por exemplo, se eu tentar vender um produto de como lutar karatê para uma lista, para uma vertical que está interessado em ser saudável, é complicado ali, entendeu? Você pode fazer um gancho e tentar fazer, ou se você tentar um nicho de como montar o seu negócio para uma pessoa que está interessada em emagrecer, naquele momento dá para fazer, mas você tem que ser muito bom de gancho e é complicado. Então existem verticais, tá? Verticais. E se você conseguir atuar em verticais, são sempre melhor. Então foca em verticais. Então vamos supor que você tentou na área de, sei lá, como aprender a fazer festa de casamento, por exemplo. Qual seria o outro produto que você faria? Complicado. Pessoas geralmente, na maioria das vezes, tendem a casar uma vez só, né? Muito poucas pessoas tendem a sair do casamento, né? Enfim, mas então seria um nicho que, apesar de se eu fosse muito craque em fazer festa de casamento, não sei se eu era um nicho que eu faria, porque é um nicho com uma vertical muito pequena. Não dá para eu expandir, não dá para eu vender mais para aquele próprio cliente, tá? E por que que eu não só fico vendendo para cliente novo? Porque vender para primeira vez para o cliente dá muito trabalho, gasta muita energia, esteja ele onde você esteja, tá? Então vender a segunda vez para um cliente satisfeito é muito mais fácil, tá? É bem possível que os primeiros clientes que eu tive, sei lá, com forma de lançamento, eles precisavam de 3 vídeos, comentário, prova social, gatilho, antecipação. Hoje em dia eu posso lançar produtos muito mais fácil para os meus próprios clientes. Um cliente meu vale por volta de hoje em dia 23 vezes, tá? É a atual estatística. Eu tenho 23 vezes mais uma pessoa que não é meu cliente. Então uma lista de 1.000 clientes minha, ela tem um poder de compra de uma lista de 23 mil prospectos, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. E olha que eu sou bom de fazer conversão para lead fria, que é o fórmula de lançamento. A maioria das pessoas nem isso são, então vale muito mais. Então é o seguinte, é sempre legal você entrar em verticais. E muitos dessas ideias que você vai ver, vocês vão ver que elas estão posicionadas em verticais, tá? Então, é isso. E a última coisa é o seguinte, fique atento a oportunidades, cara. Tem algumas coisas com que vocês já sabem agora, com que vocês ainda vão aprender, né, com o passar do tempo. Vocês vão ficar muito mais craques em distinguir o que é bom e o que não é, tá, para vocês. E a gente vai eu vou dar uns toques para vocês, tá? Então, não fique preso às 10 ideias do Érico, não. Essas são as ideias que eu faria, mas você é muito mais capaz de distinguir novas ideias, sua mente fica borbulhando. Na maioria das vezes, o seu maior problema é saber escolher qual das ideias que você já tem você deve começar, tá? E é isso que a gente vai ver. Então tá bom. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre 2 categorias de coisas que eu faria, tá? Se eu pudesse me clonar. Então tá jóia, gente.